Olá. Olá, gente. Eu sou a neta da atriz brasileira Maria Gladys. E eu sou a eterna Natasha da Vagabanda. E esse é o mais um podcast de casal. Um programa... Ai, meu Deus. Aberturas de podcast, né? Todas elas seguem um padrão muito estabelecido. E quando as pessoas fazem jogral pra falar o nome do... Nossa. E este é o... Mais um podcast de... Não, por que você não você fez fala pra falar junto? É. Tá. E este é o... Mais um podcast de casal. E cada um fala num ritmo. É, um horror. É horrível. Engraçado, eu não sei se eles foram a origem, mas eu acho que assim, dos que eu me lembro foram os mais antigos. A gente falou do Nerdcast semana passada. Eu acho que lá era o que eu mais me lembro mais antigo, que tinha esse costume do tipo, ter tipo um cold opening do podcast, que todo mundo que estava presente na mesa falava seu nome. Eu sou fulano, 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 e esse é o programa sobre X. Uhum. E aí tinha abertura, blá blá blá, e aí começava. Curioso. Começava a abertura e alguém falava, bota um techno aí, DJ. Bota um techno aí, DJ. Que eu acho que hoje em dia se pressupõe que se você escuta um podcast, as pessoas sabem quem é você que tá falando. Uhum. O que nem sempre é verdade, porque as pessoas às vezes em podcast têm vozes parecidas. Mas as pessoas pressupõem que todo mundo sabe quem tá falando. A Anitta foi na blogueirinha, no fim das contas? Foi. Abri o YouTube pra procurar uma coisa, pulou aqui. E além da pressuposição de que todo mundo escuta e tudo mais, 90% dos podcasts hoje em dia tem videocast, né? Então as pessoas assumem que tá todo mundo assistindo. Tanto que esses dias eu fui ver um videocast em áudio, só pra ver como é que era. E é bizarro. E, tipo, várias piadas não fazem sentido, porque, tipo, as pessoas meio que estão rindo. Mas você não sabe por que elas estão rindo, mas elas estão rindo por causa de alguma coisa que aconteceu lá, sabe? No cenário, no negócio, e elas estavam em silêncio. Sei. Isso é bem ruim, mas enfim. Mas enfim, só colocar uma coisa aqui. Peraí que eu tenho que fazer todo um esquema. Um esquema, mas agora vai. Peraí. Toca um techno aí, por favor. Manda ver. Toca um techno aí, por favor. Eu preciso baixar esse áudio depois. Mas antes da gente falar qualquer coisa, vamos para as interações. Sim. A semana passada foi tão engraçado, né? Tão divertida. Tão funny as ironias da vida. A gente falou... Ai, nossa, não teve nenhuma interação. Enquanto a gente fez o episódio, surgiu uma interação. Entrou uma interação. Né? E aí a gente guardou para hoje. Para ler lá. Você quer ler? Claro, da nossa querida Luísa Martins, a.k.a. Luísa Lunática, a.k.a. o alter ego de Sirena Stanluna, falou... O podcast de 6 amigos falando coisas que gostam, tendo 1000 horas de duração, só me fez pensar que a gente era muito conciso falando de Drag Race. Sim. O que a gente não faz de pauta aqui no podcast, do mais um podcast de casal, a gente tentava muito fazer no Library. Principalmente porque assim... vamos contar, acho que a gente nunca contou esse bastidor. O quê? É que o Ro é a pessoa mais organizada de todo aquele time, né? Então ele sempre tinha tipo um esqueletinho que ele gostava de fazer, porque ele era o host, pra ele seguir meio que tipo, a gente não esquecer de comentar nada do episódio. Às vezes a gente puxava um negócio lá de baixo, porque tinha a ver com o assunto, mas tinha um esqueletinho. E a gente mesmo seguindo o esqueletinho e tentando se controlar e tentando segurar os meus desvios, os desvios do Caio, os desvios da Luísa, os desvios do Rodrigo. Que é Caio? Falei Cairo. Você falou Caio. O Cairo. Desculpa, Cairo. Mas mesmo a gente tentando se controlar e um controlando o outro, às vezes dava umas 3 horas. Mas a gente não chegava em absurdos, assim, tipo... Né, tipo, tempos... Não, e às vezes eram uns puta episódio bosta de Drag Race, né? E a gente fazia virar ouro. E tipo, a gente falando, nossa... Como que eu vou preencher porque eu que ia gerenciando o tempo, geralmente, né? Como é que eu vou preencher 2 horas? Porque
em algum momento surgiu essa... E se estabeleceu essa coisa que cada episódio nosso tinha que ter 2 horas, tipo... Não, então, não surgiu do nada. Foi na época da Sens. Foi na época da Sens, porque a gente tava numa rádio, ainda que fosse uma rádio online, era uma rádio. A gente tinha que preencher o slot. A gente tinha que preencher o slot. E aí isso ficou pra sempre, aí fica aquela coisa, o episódio tem que durar 2 horas. E aí, nessas de ficar milcando, puxando coisa, de repente o episódio dava com 3 horas. Mas tinha uns dias que eram ótimos. Eu sempre lembro de um episódio que acho que o Cairo foi logo quando ele se mudou e ele não conseguiu participar. Não por isso que foi ótimo o episódio. Mas é que eu lembro que, sei lá, a gente chamou a Dakota e a Luísa. E aí foi um episódio de Drag Race que não aconteceu absolutamente nada. Assim, foi um grande nada. E a gente conseguiu fazer render 2h30. Enfim. Só porque a gente fala que nem pau na chuva, mas... Aí nós temos agora um comentário do episódio da semana passada, que é do Wagner Santos, que disse o seguinte: energia positiva no processo de parar de fumar. Eu nunca fumei por causa de um trauma aos 7 anos. Dei uma... Nossa, até tossi, só de ler. Dei uma tragada escondido numa crise de asma e quase morri. Meu Deus. Então não faço ideia da dificuldade. Obrigado pelo comentário, Wagner. Obrigado, pela Wagner. Energia positiva. E que tenso, né? Sim. Você lembra a primeira vez que você fumou? Foi numa festa da minha escola, do ensino médio. Foi numa festa gin e Cuba Libre. É gin e Cuba Libre? E na vitrola. Eu entendia gelo e Cuba Libre. Talvez seja isso. Vamos pesquisar. Mas eu tava no churrasco da minha escola. E eu não sei se eu já contei aqui essa história pras pessoas, mas assim, no meu bairro tinha meio que 2 colégios particulares. Um era o Santa Rita. E o outro era o Santa Cruz, que era o que eu estudava. E o Santa Rita, ele era um colégio de freira. É gelo e Cuba Libre, não é? Gelo e Cuba Libre. Libre. É gin e Cuba Libre. Até porque devia ficar uma bebida bem forte, rum e gin na mesma bebida, mas enfim. E aí, tipo, o Santa Rita era um colégio de freiras, devotas de Santa Rita de Cássia. E o Santa Cruz só chamava Santa Cruz, mas ele não era religioso. Ele chamava Santa Cruz porque ele ficava no bairro de Santa Cruz. Por causa de uma igreja católica próxima que chamava Santa Cruz. Enfim. E aí, era assim, o Santa Rita e o São Paulo da Cruz também, que era outro colégio de freira e tal. Eles eram meio que os grandes colégios particulares, assim, das famílias ricas. E também das famílias que meio que eram a família exemplar brasileira. E aí, quando as filhas engravidavam na adolescência, ou os filhos eram pegos fumando, ou usando maconha, ou qualquer merda assim. Teve gente que foi preso, tipo, foi pra FEBEM, que é a Juve, né? Meu Deus. Sim. Aí a galera tinha que meio que era convidado a se retirar do Santa Rita, porque era um colégio de freira, tinha toda uma coisa ali como é que fala? A preservar a imagem. E todo mundo, sem tirar uma pessoa, ia pro Santa Cruz. Então, tipo, a minha escola, ela era uma escola particular, então, obviamente, ela não era, tipo, quebrada roots. Mas os dejetos da sociedade. Mas os dejetos da sociedade eram jogados lá. Era tipo. Entendi. A gente mostrou essa cena aí da Toca um Tecno. Como é que é o nome dela? Vera Fischer. Falando pra Mel, né? Porque a Mel tava no casamento dela, a Mel era drogada. E aí era muito parecido. Assim, a galera do meu colégio era essa energia Mel, assim, criança rica, que sempre teve tudo na vida, mas que queria dar uma de loucona e foi lá e fez merda. Certo. E aí, tava numa festa nessa escola e eu nunca tinha feito nada. Eu sempre fui cuzãozaço, assim, de droga, de tudo. Eu tava lá e aí eu bebi pela primeira vez, inclusive nessa festa. Bebi em grandes quantidades. Já tinha bebericado aqui e ali, mas bebi em grandes quantidades. Vomitei, claro. Porque acho que todo mundo que bebe a primeira vez muito vomita. Eu não. A primeira vez que você bebeu muito, você não vomitou? Não. Nossa. Eu não sei, eu acho que é porque assim, o corpo não tá acostumado o fígado, né? Não tá acostumado a
Eu ia falar renderizar. Não tá acostumado a processar tanto álcool. Tanto álcool, né? E aí ele força e você vomita, porque ele solta bile e tudo mais. Eu não lembro nunca de ter vomitado depois de ter bebido, que é uma coisa super comum. Eu já tive uma ressaca, assim, de não conseguir raciocinar, mas vomitar... Eu nunca tive muita ressaca, sabia? Eu não lembro. Mas continua essa história. Então, aí eu tava nessa festa, bebi horrores, passei mal, vomitei e tal. E aí, tipo, a galera ficou até de noite, assim. A festa me começou de tarde e ficaram até de noite. Que era na casa do Matheus Chana. Matheus Chana. Que era a primeira pessoa, o primeiro... Eu acho que eu posso dizer que ele era um homem, sim, ele se identificava como homem. Mas foi o primeiro homem gay, assim, fora do armário que eu conheci na vida. Inclusive, Matheus Chana era muito próximo de Totoca. Foi através do Chana que eu conheci o Totoca antes do Totoca namorar o Lucas. Entendi. Mas aí a gente tava na casa dele e tal. Aí eu meio que dei uma dormida lá no sofá da casa dele. Porque eu tava mouse. Certo. E aí acordei, fui comer. E aí a galera tava meio que, tipo, todo mundo sentado numa rodinha, assim, em volta do que era a pira do churrasco, que acabou meio que virando uma fogueira. Ah, meu Deus. Ali. Ah. E a galera tava fumando cigarro e fumando maconha. Tinha alguém tocando a Legião Urbana? Não tinha. E aí eu fumei cigarro e fumei maconha a primeira vez juntos. Olha só. Só que não sei por que eu fiz essa decisão na época, mas eu achei a maconha muito forte e achei o cigarro mais de boa. E aí eu fumei um cigarro. E aí eu gostei, e aí eu falei, eu devia ter uns 16 anos. Certo. E aí meio que eu falei assim, interessante. E aí todo dia eu ia pra escola, eu já contei isso, que eu ia pra essa escola descendo um morro gigante. Aí eu saía de casa, passava na padaria perto de casa, comprava todos os dias um black picado e descia o morro linda fumando meu black picado. Certo. Até chegar na porta da escola. Na porta da escola eu encontrava o Xana, encontrava o Arley, que era outra bicha, encontrava todos os maconheiros, prostitutas e tudo mais da minha sala. A gente ficava ali da sociedade. A gente ficava ali conversando na frente do portão. Aí quando dava o horário, a gente entrava pro portão e ia pra aula. Então eu fumava, tipo, um cigarro todo dia, basicamente, sei lá, durante um ano. Aí foi aumentando. Aí quando eu comecei a sair pra balada e pra bar, aí eu comecei a comprar um maço, porque eu vi que o maço dava metade do preço, né? Porque na época o maço era R$5. O maço de Calton, que era o que eu fumava na época. Acho que nem existe mais Calton. Não, acho que não. Aí eu fumava o Calton, que era R$5 o maço. E aí, ou seja, um picado, ele era o dobro do preço. Então vem 20 cigarros dentro. Então o picado custava 50 centavos. Certo. Então todo dia eu lá dava uma moedinha de 50 centavos e comprava um negócio. Aí eu comecei a comprar o maço. E aí o resto é história. Eu tô aqui 20 anos depois. É aquela coisa. Quase 20 anos depois. A gente não sabe. É tipo um estalo, assim. De repente você tá fumando um maço por dia. É assim que a coisa acontece. Mas eu demorei bastante pra fumar um maço por dia. Eu confesso que eu comecei a fumar mais... Acho que quando eu saí da casa da minha mãe e vim morar com você. A culpa é minha. Não é isso. É que assim, a minha mãe não sabia que eu fumava. Então tinha aquela coisa. Pra fumar era todo um rolê. Sai de casa, fuma na puta que pariu do condomínio, escondido atrás do bloco A. Eu morava no bloco O. Ia lá na puta que pariu do bloco A pra fumar escondido atrás. Aí tinha que tomar cuidado pra nenhuma amiga da minha mãe ver. Aí terminava, tinha que esfregar a mão na grama, chupar uma bala house pra tirar o cheiro. Eu sempre dei muita sorte que a minha mãe basicamente só namorou homens fumantes depois do meu pai. Então, ou ela sentia o cheiro em mim e disfarçava muito bem, ou ela já estava tão infeccionada ali do cheiro que ela não sentia. Provavelmente ela ficava na dela. Não, eu acho que às vezes ela só não sentia, porque eles nunca foram muito de fumar dentro de casa, fumava na janela ou descia e tal. Mas se você é casada com uma pessoa que fuma, você meio que se acostuma com o cheiro, né? Ele não vira um cheiro de destaque. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Por exemplo, aqui em casa a gente não cozinha tanto com curry, por exemplo.
Então, quando eu vou no corredor aqui do prédio e eu sinto o cheiro de curry, ele é muito específico, porque a gente não usa sempre em casa pra cozinhar. Quando você tá sempre fumando ou sempre usando um negócio, você meio que vira cheiro de fundo, né? Entendi. Chama atenção. E você? Qual foi o primeiro cigarro que você fumou? Que eu fumei de verdade, eu não sei, mas eu devia ter uns 12, 13. Meu Deus. Ah? Eu achando que eu comecei cedo. Uns 12, 13, que foi a primeira vez que eu de fato fumei um cigarro. E todo mundo em casa fumava, então eu devo ter roubado da minha mãe ou do meu pai, não sei exatamente. Eu lembro que a primeira vez que eu era burro, porque assim, as primeiras vezes que eu peguei um cigarro pra fumar, eu não sabia que você tinha que tragar. Então eu ficava com a fumaça na boca e soltava. Tipo, nada a ver. Bem que charuto se fuma assim, né? Você supostamente não traga a fumaça, mas isso é outra história. A primeira vez que eu traguei, eu vomitei logo em seguida. Eu passei muito mal. Eu fiquei muito enjoado. É muito forte. Eu fiquei na cama por horas e horas e horas e horas. Por que a gente insiste, né? Tipo, podia ter parado ali, podia ter falado, nossa, esse negócio me fez muito mal, então deixa pra lá. Não sei. É uma coisa muito louca. É porque, assim, eu acho que... Obviamente é diferente, mas tá dentro... E assim, só pra completar, eu fumava muito esporadicamente quando eu roubava o cigarro da minha mãe ou do meu pai. Fumava no banheiro de casa e nunca ninguém nem soube, nem percebeu, porque afinal... Todo mundo fumava naquela casa. Mas é muito louco isso, porque... Obviamente é uma dependência química também, bem mais fraca. Eu acho que o seu corpo depende menos, eu acho, de nicotina do que ele depende de outras drogas. A adição de outras drogas é muito maior. Sim. Mas o problema é aquela coisa de pequenas doses, né? Que é tipo, como a nicotina ela não te vicia tanto e ela não altera tanto a percepção do seu corpo, é muito fácil você começar a fumar mais e 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 mais, até que chega no ponto que você fala assim, caralho, tô fumando muito, né? Enquanto, tipo, sei lá, nunca usei, tá? Mas estou aqui jogando o que a mídia me ensinou. Mas, sei lá, heroína, por exemplo. Eu acho que depois de 3 vezes que você usou, se bateu vontade de uma quarta, já é bem claro que, tipo, eita, fudeu. Sabe? Tipo, eu acho que é um pouco mais óbvia a adição, porque ela é muito potente. É, tipo, você vai do 0 ao 300 muito rápido e volta pro 0 ou menos 10 muito rápido. O cigarro, ele é 1, 2, aí adiciona um 5. É que o cigarro não necessariamente ele não dá barato, mas ele atua sobre os mesmos receptores de serotonina que qualquer outra droga que gera prazer. E eu sou meio anti o ponto de não dar barato. Porque, assim, eu acho que ele não mexe com os sentidos. Eu acho que açúcar dá mais barato que cigarro, se bobear. Então, sim, mas o ponto é esse. Do tipo, a diferença, eu acho, que é que o cigarro, ele mexe menos nos sentidos. Mas ele baixa ele atua no sistema nervoso. Mas ele baixa a sua pressão, ele também... Tipo assim, ele só trabalha de formas diferentes, mas eu não acho que ele trabalha menos, sabe? Do tipo... Ele não necessariamente abaixa a pressão, viu? Isso é de pessoa pra pessoa. Uma pessoa hipertensa, ele inclusive ele acaba contribuindo negativamente para aumentar a pressão. Mas enfim, estamos aí nessa batalha. Estamos no final da 3ª semana já. Sim. Né? Ainda com bastante vontade. Então, hoje, por exemplo, o dia que estamos gravando é 12 de outubro, o feriado, né? Eu não trabalhei, Telo trabalhou, porque como ele já contou aqui algumas vezes, quando o feriado cai de quinta, ele trabalha normalmente na quinta e folga na sexta. Eu não tenho essa opção, então eu folguei hoje quinta e vou trabalhar amanhã,
sexta, né? Irmão Sol e Irmão Lua. Mentira, Feitiço de Áquila, eu sempre confundo os dois. Feitiço de Áquila, que os dois nunca se encontram. Isso. Aí, hoje eu acordei razoavelmente tarde. Aí eu fui fazer algumas coisas domésticas. Foi na academia. Aí quando eu resolvi ir para a academia, que eu me enrolei um pouco, que tava chovendo de manhã, eu fui para a academia, já era meio-dia e pouco. Voltei, era 1h. Aí eu tomei banho, a gente almoçou. E a ideia era, assim que eu tomasse banho, colocar o adesivo. Né? Porque, inclusive esse é outro ponto. Ontem à noite, quarta à noite, eu tirei o adesivo antes de dormir. Porque eu tenho dormido muito mal e eu acho que pode ser o adesivo. Então, eu tô acordando no meio da noite, eu tô tendo muito pesadelo, aí eu acordo... Eu tô tendo muito sonho, não pesadelo, mas muito sonho. Eu acordo 4, 5 da manhã, não consigo mais dormir... Não que isso já não acontecesse antes de eu usar o adesivo, né? Mas não estava acontecendo, então eu acabei correlacionando ao uso do adesivo. Então, eu tô desde ontem à noite sem adesivo. E aí hoje fiz todas essas coisas, né? E aí, depois que eu tomei banho, eu ia colocar o adesivo. Só que a gente foi almoçar. Depois que a gente almoçou, você foi trabalhar e eu fui tirar um cochilo. Uhum. E esqueci de colocar o adesivo. Eu acordei, era 5 da tarde. Uhum. Falei, eu não vou colocar o adesivo agora. Me desculpa, não vou desperdiçar. Porque eu vou colocar às 5 da tarde pra tirar no máximo meia-noite na hora de dormir. Sim. Não vou ficar... O negócio dura 24 horas, eu vou usar durante 7 horas. Uhum. Então, assim, eu vou... Amanhã de manhã, quando eu colocar o adesivo, eu vou ter passado mais de 24 horas sem nicotina. Uhum. E eu tô ok, assim. Uhum. Eu fumaria um cigarro agora, fumaria do mesmo jeito que eu fumaria todos esses dias. Exato. Desde que a gente parou de fumar. Mas não é uma coisa do tipo, estou com uma vontade incontrolável e vou morrer. Uhum. Não. Uhum. Então, eu só não arrisco, né, interromper os adesivos de nicotina, porque não é assim que o tratamento funciona. Sim, né? sim. Então eu vou retomar amanhã, só hoje realmente que eu não usei, porque de fato eu não queria desperdiçar, é muito caro essa bosta. Sim. Mas é engraçado isso que você falou, eu tô meio assim, tipo, os 2 primeiros dias, a segunda, a terça e a quarta. Porque a segunda eu não parei, mas eu diminuí muito. Né? Tipo, eu fui trabalhar no escritório e fumei bem menos. Foram 3 dias bem difíceis pra mim. Tipo, bem difíceis mesmo. Do tipo, meu Deus, eu preciso muito agora do cigarro. Da primeira quinta pra frente, tá muito de boa. Tipo, é igual você falou. Acenderia um cigarro agora? Claro. Sabe? Do tipo, nossa, adoraria. Só de pensar já, água na boca. Mas tô de boa de não acender. Uhum. Sabe? Então eu acho que é ok. É um estado ok de se estar. Isso quer dizer, então, que você fez as contas aí, são 17 dias, 18 dias que a gente não fuma? São 18 dias. Teve aquele domingo, né? Foi domingo retrasado. Mas foi um cigarro. Eu falei pro meu terapeuta, inclusive, essa semana, que eu tive uma recaída, fumei um cigarro 2 domingos atrás. Ele riu, falou, isso não é uma recaída. Exato. Isso, recaída é outra coisa. Tipo, não, a gente fumou um cigarro, ok. Aí eu falei pra ele, então pra comemorar eu vou fumar um cigarro. Ele falou, bom, aí já é uma escolha sua. Exato. Eu odeio terapeutas às vezes. Não, mas ele tá certo, porque assim, uma das maiores questões nossas, como a gente já falou no outro podcast, é a coisa da gratificação, né? Ou associar a rituais. Então, quanto menos você puder associar a rituais, principalmente rituais ligados à gratificação, melhor. Sim. Então, por exemplo, se você puder, tipo, o que a gente falou do almoço, né? Ou de comer, jantar e tal. Que era muito do tipo assim, comi, me alimentei. Agora, como um ritual, vou acender o cigarro. Às vezes a gente nem tá com vontade, mas acendi. Mas é já mais hábito do que ritual, né? Mas hábitos são rituais.
É, né? Um ritual é um hábito que você repete sempre. Mas eu acho que o grande perigo do cigarro, na verdade, é aquela questão da recompensa. Que pra gente também estava associado a comida, doce, várias coisas, né? Tipo, nossa, tive um dia horroroso. Então vou aqui fumar um cigarro, vou comer um hambúrguer, vou beber não sei o quê, né? Ou então, nossa, as duas coisas, né? Tipo, ai, tô tão feliz, meu dia foi tão legal, vou comer um hambúrguer. Tipo, não faz sentido nenhum, né? Como que funciona essa recompensa? É a mesma coisa pra quando você teve um dia bosta e quando você teve um dia bom, faz zero sentido, né? Então, mas aí que tá. Eu tenho um problema grave com isso, com esse pensamento, essa linha de pensamento, que é o ponto de que você é responsável pelo seu dia, enfim. Tipo, não é uma gratificação, é um agrado que eu quero fazer pra mim, ponto. Ah, mas é o mesmo agrado se o dia foi ruim, se o dia foi bom? Sim, foda-se, é pra mim. Eu acho meio esquisito isso do tipo... Mas por que esse agrado tem que ser uma coisa, sei lá... É porque parece que fica muito banal, sabe? Tipo, parece que tá buscando uma justificativa pra cometer um excesso. Entende? Nossa, que dia bosta, então vou aqui cometer um excesso, porque afinal eu tive um dia bosta. Entende meu ponto? Não, eu entendo o seu ponto, mas o meu ponto é que, tipo... Até a definição do excesso também é uma coisa complicada. Tipo, eu não gosto de ir por esse caminho, porque pra mim, isso... Não que eu esteja falando que você tá assim, tá? Mas pra mim isso é a porta de entrada da mairacardização das pessoas, sabe? Que é do tipo assim... Ah, não, porque você está sujando a sua alma e o seu ser querendo uma gratificação... O seu corpo querendo uma gratificação vazia como um hambúrguer. Caralho, às vezes eu só tô afim de comer um hambúrguer. Porque nós somos seres humanos e animais, historicamente, biologicamente e a gente culturalmente gosta de comidas que têm mais caloria. Por quê? Porque os animais que comiam mais caloria foram os que sobreviveram. Os que comiam menos morreram. Olha só que loucura, não é verdade? Então, assim, naturalmente a gente tem mais desejo, as nossas glândulas salivares se ativam mais com coisas mais calóricas do que menos. Então eu sou um pouco contra essa ideia de mas é uma gratificação vazia. Porque pra mim isso é a porta de entrada de virar coach de dieta, sabe? Mas eu tô quase lá, adoraria, inclusive. Ai, nossa, não, pelo amor de Deus. Você virar Mayra Card é sério, eu vou embora. A gente tem comido também bem melhor, assim, em termos de comer de forma um pouco mais balanceada. A gente não tá necessariamente se privando de coisas. Não. Mas a gente tá comendo de uma forma bem balanceada, cozinhando mais, consequentemente lavando mais louça. Consequentemente gastando menos dinheiro. Porque tudo tem um lado ruim, né? Então lavando mais louça, mas gastando menos dinheiro também. Eu tive a prova cabal de que a gente tá realmente arrasando nessa coisa de não pedir comida, porque chegou uma encomenda, acho que segunda de manhã, eu só fui pegar a quarta de noite, porque só porque eu saí pra aula de bateria, senão não teria pegado encomenda até agora também. Então faz tempo que a gente não pede uma comida de entrega, né? Sim. Aí eu tenho fé, a gente tem feito peixinhos, frango, omelete, principalmente na hora do almoço, eu tô fazendo omelete com coisinhas que tem na geladeira. Essa semana a gente fez uma carne moída bem gostosa também. Sim. Aí hoje, como era feriado, né, falei, vamos fazer uma coisa mais elaborada. Eu fiz o meu estrogonofe, que eu não fazia há muito tempo. Acabamos de comer, né, que a gente tá tentando comer mais cedo também, não deixar pra comer tão perto da hora de dormir. Então, novas pessoas, gente. Talvez só tenha sido um pouco kamikaze fazer tudo de uma vez, né, mas tudo tá rolando. Não, mas eu acho que o lance forma. da comida, assim, não sei como você tá encarando, não sei se você quer virar Mayra Card, mas assim, pra mim, pessoalmente, eu tô encarando bem de boa, porque assim, na verdade, o que impedia a gente de... Impedia, entre muitas aspas, mas um dos motivos da gente não cozinhar mais e pedir delivery você acaba pedindo coisas mais lanche, menos comida, era
preguiça, ponto. Total. Total. Assim, tipo, 90% das vezes que a gente pede não é por gratificação, blá, 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 blá. Insira aqui sua frase de coach do LinkedIn. Era muito mais por uma questão de... Os dois estavam extremamente exaustos da rotina, do trabalho e tudo mais. Não que a gente não esteja agora. Não que a gente não esteja, mas acho que a gente está lidando de forma diferente. Mas, tipo, a última coisa que a gente queria era esquentar a barriga no fogão. Sabe? Porque é cansativo pra caramba. E assim, a gente já experimentou no passado o esquema clássico que pessoas fazem quando tem essa preguiça ou trabalham bastante, que é cozinhar no fim de semana para deixar pra semana toda. Ah, meu cu. A gente chegou a fazer experiências, teve uma época até que a gente tava montando cardápio na geladeira, e aí no fim de semana eu cozinhava milhões de coisas. Mas, sei lá, a gente fez 2 fins de semana, só com o tempo vai cansando. Porque é uma coisa que eu percebo muito nossa, minha e sua. A gente gosta muito de comida fresca. Do tipo, vamos supor que a gente faça uma comida que esteja deliciosa, tipo, maravilhosa, que a gente ama, blá, blá, blá. Dificilmente a gente vai comer ela mais do que 3 vezes. Tipo, sei lá, já teve vezes que eu fiz curry, e eu amo curry, eu pessoalmente amo o meu curry. E, tipo, eu comi uma vez, a gente comeu uma vez, sei lá, na janta. Aí no dia seguinte a gente comeu no almoço. Aí a gente pulou na janta que a gente falou, não, a gente já comeu curry bastante, vamos comer uma outra coisa. Aí no terceiro dia a gente comeu no almoço. Eu já tava comendo assim, meu Deus, por que eu fiz tanto curry? Sabe? Então eu já percebi que a gente não é... A gente não... não funciona, não. Não funciona tanto a comida não fresca. O que tá funcionando com a gente é fazer comida fresca, então faz pra comer na hora mesmo. E coisas que são rápidas, tipo, que você taca na fritadeira, e não necessariamente é uma fritura, né? É alguma coisa. Porque a nossa fritadeira é um forninho também, né? Então a gente faz coisas assadas na fritadeira. Então, é que a fritadeira normal também, ela só assa, ela não frita. né? Não, ela frita com o ar. Enfim. O que chama assar. Então alguma coisa que taca na fritadeira, taca um arroz na panela de arroz e tudo fica pronto muito rápido. Então não é nada muito elaborado. Sim. Né? E o próprio estrogonofe que eu fiz hoje, então, estrogonofe também é uma coisa super simples de fazer, na verdade. Então... E o nosso esquema, a gente já falou isso, né? Mas o nosso esquema normalmente, como a gente tem trabalhos complexos durante o dia, que exigem muito tempo, blá, 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 a gente normalmente faz essa comida fresca na janta, para comer ela na janta e no almoço do dia seguinte. Se sobrar, porque às vezes não sobra. Exato, mas o ciclo é meio que esse, assim. Então faz na janta como no almoço também. E aí tem aquelas coisas, doce, a gente tá comendo menos, mas a gente não tá se privando. Tem um sonho de valsa aqui na minha frente. Um ouro branco, aliás, para comer daqui a pouco. Refrigerante eu tô tomando bem menos, o Telo nem tanto. Mas hoje eu tomei Coca-Cola, nem lembro quando foi a última vez que eu tomei. Domingo? Semana passada? Não sei. Acho que foi domingo. Domingo? Acho que foi. O que a gente comeu domingo? Nem lembro mais. Macarrão, talvez? Acho que foi macarrão. Enfim, basicamente a gente tá tentando balancear um pouco mais as coisas, mas sem sofrer, sem ficar se privando, porque a ideia não é essa, é só comer um pouco melhor, no meu caso especificamente, por causa do refluxo, etc, né? No meu caso é realmente comer um pouco melhor, não por refluxo, mas por comer melhor mesmo, tipo... E eu gosto de comer comida colorida, tipo, comidas de uma cor geralmente são boring pra mim, assim. Então eu gosto de ter coisas diferentes pra comer, tipo... Salada, e boto como um brócolis, sabe? Uma coisa colorida, assim. Sempre me atraiu esse tipo de comida. Mas o problema era a preguiça, mas agora a gente tá juntos, e juntos é melhor, porque aí são os dois cozinhando, ou se só o Rô cozinha, porque ele sai do trabalho mais cedo, aí eu vou lá e lavo a louça, enfim. Fica mais fácil, mas... pra comer melhor, mas pra mim, principalmente, economizar. Porque, assim, uma coisa que eu percebi que a gente tá gastando menos é que eu fui dar uma olhada no meu... A gente tem a nossa planilha de contas e tal. E aí, tipo, a gente tá o quê? No dia 12. E eu gastei no débito 3 vezes esse mês.
Porque quando a gente vai comprar no mercado, compra mesmo de comida, normalmente a gente compra com cartão de crédito. Só coisas pequenas que eu compro no débito. Ou seja, significa que eu só comprei coisas pequenas, que eram coisas assim, 2 vezes. Sendo que uma dessas 2 vezes foi para comprar café da manhã, por exemplo, de sábado e domingo, que a gente compra aquele café grande para durar a semana toda. Sim. Então a gente tá realmente gastando bem menos. Nossa, gente, vocês devem estar... Eu aqui falando e tal, eu já tô ficando entediado. Vocês devem estar extremamente entediados, que faz uns 3 episódios que a gente fala só disso, né? Acho que meio que já de deu. Parar de fumar? De parar de fumar, de mudar hábitos. É verdade. Desculpa, gente. O pessoal deve estar de saco cheio. Eu tô ficando de saco cheio. Eu olhei aqui e falei, gente, 35 minutos já. E a gente não falou absolutamente nada de interessante esse tempo todo. Só... Mesma coisa que a gente já tem falando há 2, 3 Mas esse episódios. programa nunca foi focado em falar coisas interessantes. Foi sempre falar besteira da nossa vida. Eu queria falar, por exemplo, não sei nem se dá tempo mais, que a gente tá... Pô, não tem tempo. Falta... mas é que eu não quero me estender muito também. Mas falta 18 ou 19 dias pra gente viajar. Não, pra gente viajar faltam 18. Então eu já tô começando a ficar ansioso. A gente tá com basicamente tudo mais ou menos resolvido aí já, das coisas mais importantes. Falta uma coisinha ou outra, e aquelas últimas coisas, né, tipo, que a gente faz mais pra perto da viagem, né, tipo mala, por exemplo, a gente nem começou a fazer ainda. Fazer mais pra perto mesmo. Eu já comecei a parar de usar minhas roupas boas. Eu já tô no modo mendigo já. Mas a gente pode usar aquele ciclo rápido da máquina de lavar. Não, mas eu não gosto. Eu já tô me vestindo como um mendigo, que é como eu me visto sempre antes das viagens, pra deixar as roupas bonitas. Tá, então daqui a pouco já dá pra começar a fazer a mala. Mas em termos de programação, a gente fez algumas programações pra Londres só, né? Então a gente já tem bastante coisa programada, já tem alguns ingressos adquiridos, não necessariamente comprados. Porque acho que Londres tem muita coisa para fazer. Acho que é o lugar onde a gente quer ir mais. Em lugares que a gente já planejou que a gente vai, já está se organizando para ir. E Berlim nem tanto, né? Berlim a gente está deixando mais livre. Não tá pesquisando muito, vai meio que decidir lá na hora o que fazer. Sim, porque a gente não tá na vibe de visitar Monumento do Holocausto, gente. Acho que a gente até já comentou isso aqui, né? Que a gente não tá nessa vibe, apesar de que algumas coisas não vai dar pra fugir. Mas o fato é que Londres a gente meio que já tá tudo planejado, esquematizado, que a gente vai fazer. E aí a gente foi pegar os ingressos para museus. Sim. Né? E aí a gente... Tem museu pra cacete em Londres. Muitos. Né? Então a gente basicamente focou em 3. A gente focou no British Museum. Também conhecido como O Mundo, dentro da Inglaterra. Que tudo que eles roubaram de todos os países que eles colonizaram vai estar lá. Se tem uma coisa que não tem dentro do British Museum, é British Things. Sim, só o que eles roubaram das colônias deles. Exato. Né? Não só das colônias, do mundo todo. A gente vai também na... esqueci o nome. Deixa eu ver na nossa planilheta aqui, que eu esqueci o nome do museu. O Natural History Museum. Exato, porque eu tenho um sonho de ver um dinossauro montado, assim, gigante. E aí eu quero realizar esse sonho. Exato. E aí, o terceiro museu que a gente vai é a Tate Modern. Que é uma galeria, né? Não é um museu. Que é uma galeria, na verdade, né? Enfim. Tem o Tate Museum e tem a Tate Modern, que já é uma de arte contemporânea, né? Ou moderna, como o próprio nome diz. Que eu fui da primeira vez que eu fui para Londres, 2018, é incrível. E aí, quero levar o Telo lá também. Sim. Aí, fora isso, tem uns passeiozinhos de turista, tem o bate-volta para Stonehenge. Sim, gente, vou conhecer Stonehenge. Infelizmente, descobri que lá é tudo controlado, então não vou ter como fazer um ritual à noite de lua cheia de baixo. Inclusive, eu tenho que conferir qual lua vai estar na época, mas enfim. Meu Deus.
Mas sim, verei Stonehenge. Exato. Entrarei dentro, né? Pelas fotos do tour a gente vai entrar. Sim. Ai, se eu não entrar eu vou ficar puto. E tem um museuzinho, né? Que faz parte do tour também. Sim, porque assim, a gente só fala do Stonehenge, mas em volta tem um monte de, tipo, sítio histórico de pessoas que provavelmente moravam naquela região. Tem tanto casa subterrânea quanto escombro que sobrou no chão mesmo, né? Exato. Aí, fora isso, eu quero passar em Abbey Road de novo. Não está tendo. Eu vou entrar no site mais próximo da nossa chegada lá, mas pelo menos da última vez não está tendo nenhum tour guiado por dentro dos estúdios Abbey Road. O último foi em agosto. Mas vai que eu dou sorte, né? E aí eu compro pra visitar o estúdio por dentro. E aqueles rolês, né? Telo vai fazer os rolês Potterhead, vai ressuscitar essa coisa Potterhead. Não vou fazer nenhum. Que rolê Potterhead? Por que a gente vai em King's Cross, então? Porque é uma estação de trem famosa. Eu não vou fazer fila pra tirar foto com o negócio de Harry Potter. Mas nem ver? Não, eu vou ver e falar, olha... E por que a gente vai na House of Mina Lima, então? Porque é uma casa de design que eu gosto muito. Acontece de eles fazerem o production design dos terceiro e quarto filmes de Harry Potter. Mas não é por causa de Harry Potter, eles não fazem só isso. Entendi. Bom, se você diz, a gente acredita, né? Não, a gente não achou nenhum museu. Você chegou a perguntar pro Fred isso, aliás? Acho que você ia perguntar pra ele. Mas a gente não achou nenhum museu de fato sobre Doctor Who em Londres. A gente achou uma loja. Mas a gente achou a The Who Shop. Que fica na puta que pariu. Que é uma loja gigante que tem, teoricamente, um mini museu ali. Mas não tem nada, por exemplo, um museu da BBC sobre Doctor Who. Que museu, né? A BBC bota fogo em todas as fitas do programa gravado. Imagina guardar coisa pra fazer um museu. Mas é esses os nossos rolês. E até o momento, né, que a gente já planejou e esquematizou. Mas o engraçado é todos os museus que a gente foi. Porque o British Museum e o Natural History, eu ia falar National Gallery, que a gente decidiu que não vai. Mas o British Museum e o Natural History, você não paga, né? Você só reserva ali um horário. Uhum. E o Tate Modern, nem isso, né? Tate Modern, você só vai chegar lá e vai entrar. Não lembro se eu paguei quando eu fui, mas eu acho que não. Provavelmente não. Eu acho que às vezes, se tiver pago, é alguma exposição específica que é paga. Só que qual que é o rolê? Quando você vai adquirir os ingressos para os museus, você escolhe lá o dia, o horário que você vai, né? E recebe lá o seu ingresso, né? Enfim, para apresentar lá no dia e hora que você marcou. Só que antes de você fechar a compra, eles te sugerem que você doe algo para o museu. 5 libras, 10 libras ou mais, se você quiser. Aí qual foi a sua reação? Eu lá vou doar pra essa velha. Essa velha já roubou tudo que ela queria, encheu o cu de dinheiro e agora tá me pedindo, eu, brasileirinho aqui, fudido, me pedindo dinheiro. Vai tomar no cu. Ela morreu já, na verdade. Não, o problema é, quando eu falo ela, eu digo a instituição. A coroa. Que vem junto com The ela. Crown. Vai tomar no cu. The Crown. Exato. Não, gente, eu fiquei realmente revoltado. Tipo, o British Museum pedir doação é de se fuder. Uhum. Eu entendo aí amigos que trabalham em museu, amigos que formaram em biblioteconomia e tudo mais. Eu entendo que museu é uma coisa que gasta-se um dinheiro do caralho pra manter. E essas pessoas que trabalham mantendo essas coisas não tem culpa de que a coroa britânica roubou isso em algum momento e elas estão fazendo o trabalho delas. Elas merecem ganhar por isso. Não é esse meu ponto. O meu ponto é que o governo britânico já fez dinheiro demais com isso. Eu não preciso doar. Sinceramente, muito obrigado por ter roubado e preservado. Mas assim, dado que você já roubou, preservar é a menor das obrigações. Eu não tenho que dar dinheiro não, meu amor. Exatamente. Eu fiquei tão perplexo quando eu vi o negócio pedindo doação. Não, eu entendo pedir. Mas no check-out do tipo assim, aqui seu ingresso gratuito. Quer doar não?
É, porque acho que pede umas 2 vezes, né? Antes de você fazer a confirmação final, vem lá de novo. Você tem certeza que não quer doar? Exato. Sugerimos que você doe pelo menos 5 libras. Manda a rainha vender, sei lá, o castelo Gente, 5 libras é R$30. Manda ela vender o castelo de Windsor lá. Se ela vender, ela paga o salário de todo mundo que trabalha no museu por 1 ano, no mínimo. Exato. Velha filha da puta. Mas o fato, gente, é que falta pouco, né? Deixa eu ver aqui o meu calendáriozinho. Tá, a gente basicamente tem 2 episódios antes de viajar. Exato. Eu já até coloquei aqui na nossa, ó, no nosso calendário aqui, ó. Porque a gente vai ficar 2 semanas e 2 dias fora. Exato. Né? Isso quer dizer que a gente vai ter 2 episódios que a gente não vai estar aqui, que seria 2 de novembro e 9 de novembro. Mas como a gente ama vocês e como a gente não quer deixar vocês aí tanto tempo sem episódio novo, a gente já programou aqui de nos próximos dias gravar 2 gavetas para publicar, né, nesses dias que a gente vai estar lá viajando. Inclusive, eu tive uma ideia de uma gaveta hoje, maravilhosa. Na verdade, eu acho que para facilitar a nossa vida e a dos ouvintes também, acho que as 2 gavetas podiam ser falando sobre coisas que a gente está assistindo. Porque a gente Mas era sobre isso mesmo. Porque a gente está guardando isso, não falando aqui para poder usar nas gavetas. E eu acho que a gente já tem, em relação às coisas que a gente está assistindo e ainda vai assistir nesses próximos dias, a gente tem material suficiente para as 2 gavetas. Sim. Só é que tem uma coisa que eu acho que a gente talvez ia esquecer de consumir para colocar na gaveta. E a gente não pode deixar de fazer isso, mas eu vou deixar em segredo. Tá, me fala depois porque eu não catei. Tá. E aí, esses 2 próximos episódios que a gente tem antes da viagem, acho que a gente podia realmente falar um pouco mais sobre essa coisa dos preparativos de viagem. Então, por exemplo, vai ser a primeira vez que a gente vai viajar usando um método revolucionário de pagamento, né? Que é o, que é o cartão de débito. Que é o cartão de débito, uma coisa que eu nunca usei na minha vida durante viagens, porque, né, não existia essa coisa de ter contas internacionais e que você coloca dinheiro e faz conversão automática para pagar na moeda do país que você tá. E agora isso existe, né? Até a última vez que a gente viajou, ou era dinheiro em espécie, ou era cartão de crédito, ou era cartão pré-pago. Né? Eu nunca tinha usado cartão de débito com esse tipo de conta, então a gente pode falar sobre isso, enfim. E sobre outras coisas de preparativos, né? Sim. Eu só não quero que a gente fale muito da viagem antes da viagem, pra depois, quando a gente voltar, ter muito conteúdo. Ah, sim. Porque afinal, esse podcast secretamente é um podcast de viagem. E também a gente pode falar sobre outras coisas. Era, por exemplo, a minha grande intenção no episódio de hoje, que acabou não dando certo, porque a gente ficou falando de novo sobre uma coisa que a gente já tá falando repetidamente aqui há 2 semanas e nem eu aguento mais. Mas era falar o fato de que a gente completou 12 anos juntos. É verdade. Por que você não puxou o assunto? Porque não deu. Aí ficou aqui falando de parar de fumar. Nem eu aguento mais falar disso, eu imagino vocês que estão ouvindo. Que saco. Vamos ter que jogar esse episódio fora e gravar de novo. A gente pode falar agora, por exemplo, e a gente simplesmente corta o começo. Não, porque eu já não tô mais com pique. Fica pra semana que vem. Ok. É isso, gente. 12 anos juntos. Acabou meu... Perde realmente a magia depois de um tempo. Tá vendo que eu tô tossindo? Tem outra coisa que eu queria falar. Você puxou agora, depois não joga isso em mim. Sobre esse tema de parar de fumar. Gente, eu tô assim na academia, eu sou, sei lá, o Flash agora. Porque agora eu tenho fôlego, disposição, então eu faço o mesmo exercício que eu fazia antes. Né? Isso não mudou. Só que eu faço com muito mais facilidade. Tipo, eu não tô chegando a 150 batimentos de média. Na verdade, 150 é o que eu chegava quando eu tava podre, né? Tipo, eu fazia ali os exercícios quase morrendo
E minha frequência cardíaca média era 150. Agora minha frequência cardíaca média fazendo aqueles mesmos exercícios é 120, 130. É mais ou menos a minha. Então eu já tô bem melhor, assim, em termos de fôlego, disposição, de circulação. Gente, parar de fumar é tudo. E chega que a gente não vai mais falar sobre esse tema, porque nem eu aguento mais, tá? Desculpa. Ok. Não aguento não. Tá? Bom. Então, beleza. Feliz 12 anos. Nossa, a gente pode falar semana que vem, não pode? Pode, é que aí não vai ser a semana mais dos 12 anos, mas podemos. Saco, então vamos. Não, vai ser de má vontade, não precisa. Não, vamos, pelo amor de Deus. Você que queria puxar o assunto, puxa. Oh, meu Deus. Tá difícil hoje, hein? Ai, chega, acabou o clima. Fica pra outro dia. Ok. Então tá, gente, tchau. Então tá bom, gente, é isso. Beijo.